sobre fatores ambientais, fatores genéticos, tá? Quando nós temos uma criança autista, a chance da segunda ser autista aumenta significativamente, tá? Esses números eles vão entre 4% e poderia dizer que até 80%, mas de forma mais simples de 4% a 20%, tá? Só que conforme aumenta fatores ambientais, aumenta sim a facilidade que a outra criança venha dentro do espectro também. Existem estudos que mostram que a epigenética é responsável em até 80% da manifestação das variantes. Ou seja, a epigenética pode mexer naquelas variantes gênicas que já são uma predisposição para que haja uma manifestação do transtorno naquele indivíduo. Entenderam esse número? Aquele indivíduo ele tem uma base genética, só que 80% é influência do meio. Mas sem base genética eu não tenho autismo, tá? Então vamos pensar, por exemplo, um pacientinho que tem um pai de 50 anos e uma mãe de 35 anos. Um homem de 50 anos aumenta 66% a chance em detrimento a um pai de 20 anos. Ou seja, um pai de 20 anos tem 2 a 3% de ter um filho autista, o pai de 50 anos tem 66% de ter um filho autista tendo a base genética. Uso de medicação na gravidez, antidepressivo, ácido valproico, paracetamol, tem alguns estudos que falam isso. Complicações sobre síndrome metabólicas na gravidez, como diabetes mellitus gestacional, hipotiroidismo, doenças congênitas na gravidez, citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose, zika vírus. Provavelmente em algum momento a gente talvez vá ter alguma coisa, apesar de não ser uma sorologia congênita, né? Mas a gente provavelmente vai ter em algum momento alguma coisa a respeito do Covid, vai ter algum estudo nesse sentido, porque faz sentido se aquela pessoa teve uma síndrome importante na gravidez, talvez isso influencie tudo o que possa comprometer a saúde da mãe, do pai, das pessoas envolvidas naquele processo de gravidez, pode influenciar. Essa questão nutricional, mães que têm um peso acima do adequado e principalmente um alto ganho de peso na gravidez, aumenta o risco. Só que isso não é efeito causal, é feito de associação diagnóstico. Você pode tomar ácido valproico, tomar paracetamol, e não é tomar um comprimido de paracetamol, né? Ficar tomando paracetamol a gravidez toda. Imagina aquela mulher enxaquecosa que toma 2 comprimidos de paracetamol a gravidez toda. Isso é fator de associação ao diagnóstico, né? Você pode fazer tudo isso e seu filho não nascer autista. Por quê? Porque você não tem a base genética, tá? E ter o fator de associação não configura o diagnóstico. Complicações ao nascimento, então baixíssimo peso ao nascer, prematuro extremo, aumenta em 300% a chance de estar dentro do espectro prematuro extremo, tá bom? Então a gente tem essa questão do prematuridade. Complicações ao nascer, então baixo Apgar, baixo peso ao nascer, procedimentos invasivos ao nascimento, intubação orotraqueal, qualquer coisa que venha a fragilizar a saúde daquele indivíduo, a própria icterícia, tem estudos que falam icterícia, tem estudos que falam sobre cesárea, né? Então, olha a importância. E a gente consegue diminuir muito disso. A gente consegue diminuir prematuridade? Claro que sim. A maior parte das prematuridades é por pré-natais mal feitos. Então a gente consegue diminuir esse risco, né? O uso de medicação a gente consegue trocar. O que a gente pode melhorar? Atividade física, diabetes mellitus gestacional está diretamente relacionado, lógico, com uma base genética, mas com estilo de vida. Será que a gente não consegue melhorar esse estilo de vida alguns meses antes, tá? Então isso tudo é o que a gente chama de fator ambiental ao diagnóstico. Pais acima de 34 anos, ambos já começa a gente ter aumento de número, tá? Mães acima de 40 anos aumenta basicamente a mesma proporcionalidade do que o risco do pai. Então, quando a gente está falando aqui dos dois, acima dos 40 anos, esse número aumenta para mais ou menos 15%, tá? Lógico que eu não tenho mãe de 50 anos tendo bebê, porque não é comum, mas provavelmente esse número também. Claro que o óvulo, diferente do espermatozoide, é o mesmo óvulo desde o nascimento da criança, mas ele está recebendo influência da epigenética a vida toda. Então, fator ambiental? Tem. Existe um risco aumentado para pais de crianças autistas terem outro filho autista? Sim, muito, tá? Quando a primeira criança é mulher, a chance do segundo é maior. Se o primeiro filho é homem, a chance do segundo é menor, também por essas questões genéticas, né? Aqui a mulher tem alguns fatores protetores, desde antropológicos, biológicos, neurofisiológicos, enfim, então é importante a gente saber isso. E aí, tem exames para fazer esse diagnóstico? Não funciona dessa maneira, tá? Lógico que quando eu faço, por exemplo, um exame e eu encontro ali uma alteração no FMR1, que é para o X frágil, a chance do segundo nascer com X frágil é de 50%. Então, alguns exames podem contribuir, tá? Mas não é exclusivo, não é de exclusão. Então, fiz o exame, não teve nenhuma alteração importante, significa que o próximo não vai nascer autista? Não tem nada a ver, tá? Mas eu acho que vale um bom aconselhamento genético e fazer a base genética de exames.